Hoje no nosso podcast Me Fala de Você, eu tenho uma pessoa que para mim é muito especial. Primeiro que foi minha aluna, mas mais do que isso, acompanhei a trajetória dela como profissional, como pessoa, e em especial ao que ela se dedicou e se dedica na sua vida, que é a terceira idade. A nossa entrevistada de hoje é a Carol Camotti. A Carol, ela é especialista em gerontologia, cuidados paliativos, ela é gestora, ela é CEO da Bem-Estar, que é uma empresa que cuida de pessoas da terceira idade, de idosos. Ela tem também uma franquia, ela tem a Estar Bem, que é uma franchise, e ela tem um projeto que, quando você fala do projeto Café com a Morte, a gente fica meio impactado. Mas vamos conhecer tudo isso falando com a Carol. Carol, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, professor, uma alegria estar sempre aqui conversando, né? Não é o primeiro bate-papo e precisamos trazer a discussão, né? Essa questão do envelhecimento, da longevidade, dos cuidados, né? Porque nós seremos os próximos a sermos cuidados e acompanhados. Ô Carol, você é uma profissional que se dedicou à terceira idade, que a gente sabe que ainda existe muito de um etarismo no Brasil. As pessoas, via de regra, não consideram que isso é uma área que se deva atuar, tem um certo preconceito, trabalhar com idosos. A grande curiosidade é o que te chamou a atenção de você trabalhar com pessoas da terceira idade, Carol? Sabe que eu busquei por essa resposta por muito tempo, né? E eu estudo envelhecimento há mais ou menos uns 15 anos. E uma vez eu estava numa palestra e uma pessoa falou comigo, ela falou assim, sabe o que acontece? O que você faz é tão diferente, o que você faz traz algo muito maior, não é uma simples instalação de um ar-condicionado, uma venda de uma camiseta, mas eu falei, mas por que será que eu me interessei tanto? E aí, durante essa palestra, eu escutei esse palestrante falando sobre a questão de conexão com os mais velhos. E eu sempre tive uma excelente relação com os meus bisavós, né? E eu que colocava o remédio debaixo da língua dela quando ela tinha problema cardíaco, né? Tinha um pouco de arritmia, acho que era arritmia, eu devia ter uns 7 anos, eu nem sei o que era. Eu que colocava o aparelho de audição e eu entendia sobre as dificuldades que ela tinha de mobilidade e todos esses cuidados a serem realizados. Depois a minha avó também precisou de cuidados e nós vivemos isso dentro da nossa família e dentro da nossa casa, porque nós morávamos todos como se fosse um conglomerado. Minha bisavó morava de um lado, a gente morava do outro lado da rua, e a minha avó, que morava nos fundos da minha bisa, veio morar com ela por conta desse problema que ela teve. Então eu vivi isso como uma realidade, para mim aquilo era o meu natural. Né? Então acho que isso facilitou para que eu pudesse escolher e transformei isso numa missão da minha vida. Agora, se isso foi o começo da tua vida, né, lá na tua infância, como é que isso virou uma atuação profissional? Porque entre a gente se relacionar bem com pessoas da terceira idade, gostar, cuidar, tem aquela coisa de transformar isso na nossa vida profissional. A gente pode ter uma relação legal com os bisavós, com os avós, mesmo com as pessoas que já têm os pais, mas pensar, fazer disso um trabalho. Aí como é que surgiu a Carol profissional que resolveu falar assim, não, eu vou me dedicar a isso na minha vida profissional? Olha, eu sou nutricionista de formação, né? E eu tive a oportunidade, fui convidada para trabalhar numa instituição de longa permanência. E lá eu abriu a possibilidade de fazer uma pós-graduação em geronto, e comecei a fazer, mas eu sempre quis ter um negócio que não dependesse exclusivamente de mim como pessoa, atendi consultório por muitos anos. Então eu queria que algo que não precisasse de uma presença física integral. Né? Isso porque eu nem conhecia os desafios da maternidade, que hoje eu acho que é o maior ganho que eu tenho como empresária, poder organizar a agenda da minha filha da maneira que preciso. Mas lá atrás, quando eu trabalhava nessa instituição, eu fiz essa pós-graduação e me encontrei com muita afinidade com o tema, sempre gostei. A Maria Júlia, minha filha, até brinca comigo, falando, mamãe, você não pode ver um idoso que você já senta, já quer bater um papo. Então eu tinha uma afinidade. E aí eu transformei isso num negócio porque eu sempre quis ser empresária de algum segmento. Já havia tentado outros meios, não tinha dado tão certo. E num segundo momento de vida da minha mãe, ela se aposentou, veio trabalhar comigo. Eu conhecia a assistência domiciliar, eu falei, vamos tentar. E deu, assim, muito certo, o desdobramento aconteceu muito rápido, né? Porque eu já era profissional da saúde, já conhecia muita gente,
e no segundo, terceiro mês a operação já se pagou e a gente conseguiu aí avançar a passos largos lá no início. Carol, o sucesso do teu trabalho, da tua empresa, implica muito em as coisas darem certo, né? Porque às vezes a gente está assim, a gente está numa área, num segmento interessante, calculo que a terceira idade hoje é uma área com uma demanda enorme, né, de pessoas que cuidem, de você dar uma assistência às pessoas, um apoio, não só o apoio do cuidar, né, mas do estar perto, do conversar, de mostrar para as pessoas da terceira idade que elas têm valor. Aí eu queria te fazer uma pergunta crucial nisso. Pô, você deve ter tido uma experiência com muitas pessoas na terceira idade. Muitas pessoas. Quem são elas, Carol? Para você que trabalha com elas, que convive com elas, conversa com elas. Se alguém te perguntasse assim, Carol, quem elas são? Como é que você, claro, eu vou estar generalizando, né? Vou estar generalizando, cada um é cada um, mas como é que você definiria a pessoa da terceira idade diante da experiência que você tem? Da terceira idade perante o meu negócio? Perante você, o ser humano que você tem à sua frente. Você fala assim, quem é a pessoa da terceira idade hoje? Olha, difícil essa pergunta, hein, professor? Mas vamos lá, vou tentar. A gente considera juridicamente a questão de estatutário, tudo, é a pessoa que tem mais de 60 anos. Né? Mas isso daí agora eu acho que vai meio que se rediscutir, né? Porque minha mãe está com 63, está super ativa, trabalhando, claro, está querendo diminuir, mas está numa caminhada aí. Então, eu penso que essa pessoa, tanto dos pacientes que eu cuido, quanto de pessoas que eu tenho acesso, né, são pessoas como nós, não existe um estereótipo, cada um, é isso que você disse, mas que precisam de um olhar diferenciado. Né? Eu sempre uso o exemplo do ônibus. Por que a gente tem que olhar para o idoso? Por que a gente tem que dar o lugar para o idoso? Por que o adolescente que está saindo da escola cansado do período integral que ficou para dar o lugar para o idoso? Porque se o ônibus frear e ele cair, ele pode ter uma fratura de fêmur e nunca mais ele anda. Né? Então, essa pessoa ela precisa de um olhar diferenciado da sociedade como um todo, tanto entre eles mesmos, né? Porque o idadismo ele existe até entre os próprios idosos. Não me chama de velho, meu tio falava. Não me chama de velho, eu não sou idoso, né? Não gostava de pegar fila preferencial no banco, porque tinha tempo, enfim. Então são pessoas como nós que envelheceram, e envelhecer é perder algumas coisas ao longo dessa nossa caminhada. Eu não tenho a mesma. Aí você fala de potencial físico, cara, eu perdi o potencial físico, porque a cabeça continua, as pessoas continuam. Continua médio, né, professor? Como é que tá depois do Covid aí? Minha mãe esquece tanta coisa. Ontem eu paguei um boleto em duplicidade aqui, ela falou, graças a Deus, não sou só eu. Então, assim, a gente... Aí eu falei assim, eu comentei isso com ela e ela comemorou aqui com as minhas funcionárias. Então a gente perde um pouco das habilidades cognitivas também, né? A demência, ela é uma entrega disso, a gente sabe que é um processo patológico, vai perder muito da cognição e muito da memória por conta de uma doença, mas existe também um rebaixamento cognitivo natural da idade. Tem coisas que a gente não lembra mais, e sei lá, também tem uma memória seletiva, a gente faz muito o que a gente quer, a hora que você chega no meio do caminho para o final, a hora que você tem menos vida pela frente do que para trás, parece que a gente perde um pouco sabe aquela linha que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, a gente se permite fazer outras coisas, e tá tudo bem, porque eu já tô velho mesmo, sabe? Eu vejo isso, ainda não tô vivendo isso, porque tenho 42, mas eu vejo muito isso todos os dias dentro do meu trabalho e fora dele também. O Carol, a gente estava conversando que cada um é cada um. Né? Eu, por exemplo, tenho ido em alguns ambientes de trabalho e eu encontro pessoas da terceira idade hoje na ativa, trabalhando. Né? Tem empresas, inclusive, que têm feito questão de trabalhar com pessoas com mais idade, de ter dentro do ambiente de trabalho pessoas com mais idade. E algumas pessoas que você calcula trabalhe com elas ou que você conheça, elas têm uma história de vida muito diferente. Tem alguns que parece que perdem muito, né, do seu potencial mais cedo, mais rápido. E aí você falou da sua mãe, né? Tem gente que está com 65, 70, 75 e está tocando a vida e vamos em frente. Né? Na tua opinião, qual é o grande diferencial de uma longevidade com qualidade? Qual é a grande diferença entre os que acabam mais cedo se limitando, perdendo muito do potencial, e aqueles que permanecem por muito tempo com esse potencial? O grande diferencial, eu acabei de falar que envelhecer é perder.
né? Então, vai muito da maneira com que a gente lida com os problemas durante a vida. E isso depende muito de resiliência. É se refazer mesmo com as limitações. É ter uma doença e não se sentir doente, não se colocar na condição de doente. E tocar a vida do jeito que ela é, né? Nem sempre eu vou conseguir. A vida ela tem altos e baixos. Vamos falar do financeiro, que a gente não está nem falando de envelhecimento. Tem horas, tem momentos melhores, tem momentos piores. Se eu entro em depressão, se eu me coloco numa condição de vitimismo por conta de uma queda, né, na condição financeira, eu vou ter problemas. E envelhecer é isso, eu vou perdendo algumas habilidades, algumas condições e preciso ter resiliência para avançar no processo, mesmo com essas limitações. E isso me coloca numa condição de atividade, porque envelhecimento saudável é saúde, envelhecimento ativo é você continuar a sua caminhada. Por exemplo, o ano passado, acho que foi o final do ano passado, eu dei uma palestra para idosos que estavam fazendo primário, né, na escola. E assim, você tem que ver a atividade daqueles idosos que estavam ali, reaprendendo ali a parte de alfabetização, alguns na alfabetização, outros em outras disciplinas, mas o quanto aquilo era importante, porque ter um compromisso, ter um horário, ter uma condição social ali de convívio com outras pessoas, ela nos permite continuar a caminhada, me sentir importante, fazer daquilo importante. É o se sentir útil, Carol. As pessoas têm que se sentir úteis. A gente tem hoje um certo desprezo à terceira idade. Muita gente coloca o idoso como alguém que já era. E não é isso. Ele ainda é produtivo, ele tem muito a entregar ainda. A verdade é a seguinte, né, professor? Nós temos uma cultura que o velho a gente descarta. Né? O que eu faço com um sapato velho? Eu jogo fora, eu faço doação. Então a gente tem uma cultura de descarte. Em outros países, em outras culturas, a gente não vê isso com tanta intensidade. Pelo contrário, tem gente que valoriza muito essa questão dos anciãos, né? Mas na nossa cultura latina tem muito essa questão de descartar e desprezar o que é velho. A gente não inclui mais, a gente não traz mais a pessoa, e isso é muito ruim, né? Agora, você trabalha com pessoas que têm família, que muitas vezes têm um parente. Eles se sentem sozinhos, cara? Na tua opinião, tem muita gente que não sabe cuidar com quem tem do lado, que tem a terceira idade. Há muita, eu vou colocar o termo culpa, mas responsabilidade, talvez, de quem está convivendo com a pessoa da terceira idade? Olha só, você está um exemplo aqui de uma situação recente que aconteceu aqui. A gente acha que os idosos não estão prestando atenção, a gente acha que o cognitivo já está rebaixado o suficiente, que eles não ligam e que não estão vendo o que está acontecendo. Dia das Mães agora, uma das nossas pacientes atuais, com contrato 24 horas, né, ela se arrumou, pediu para a cuidadora perfumá-la, ficou pronta para o Dia das Mães, esperando que algum neto ou algum filho aparecesse para dar um presente, dar um beijo, um abraço. Não apareceu ninguém. Aí você me pergunta, né? Não saber cuidar, será que eu não sei cuidar? Será que eu não quero cuidar? Ou será que eu não quero entrar em contato com aquela realidade difícil? Né? Uma família, eu cuido de famílias abastadas aqui. Né? Nossos contratos, principalmente os de 24 horas, são os que mais oneram para a família, são poucas famílias que têm a condição de pagar. Então, será que enquanto eu tenho uma vida autônoma, que eu tenho um excelente emprego, que eu estou fazendo viagens para o exterior, e eu não quero ver minha avó naquela situação, para quê? Será que para não se sentir culpada? Será que para não entrar em contato com aquele envelhecimento, que no dia de amanhã pode ser eu naquele lugar, porque é muito difícil a gente olhar para o nosso próprio envelhecimento. Eu digo por mim que trabalho todos os dias com isso, eu não me vejo. Então, eu não sei te dizer, sabe? Seria uma discussão para a gente levantar. O porquê esse não contato? Não tem um porquê não ir lá, não levar um presente. Mas por que não aconteceu? Né? E essa pessoa ficou esperando. Você considera que essa relação que a gente tem com as pessoas da terceira idade, numa conversa que a gente já teve, eu lembro que a gente entrou nesse assunto, porque as gerações, né, dos meus pais, por exemplo, meus pais estão na geração dos 80, estou com 80 anos. E eles foram educados para que os filhos cuidassem dos pais.
a ideia de que você terá um dos filhos que ficará próximo aos pais. A minha geração ainda tem muito disso, né, de os pais ir lá ver os pais, falar com os pais. As próximas gerações não têm muito disso. De certa maneira, os próximos que vêm, eles não estão culturalmente sendo, vou dizer, usar o termo preparados, o ambiente cultural deles é para não dar essa continuidade de que há uma responsabilidade com aqueles que te geraram. Olha, eu vejo isso com bastante ressalva, porque nós estamos falando de uma geração. Quantos irmãos você tem? Eu tenho mais dois, eu e mais dois. Pela sua idade é pouca gente, né? Então, na verdade, a gente está vindo de uma geração de idosos. Minha avó teve 10 filhos, né? Meu pai teve 2, eu tenho 1. Então, acaba onerando muito para esta geração que está chegando cuidar desses idosos, porque vai ser para mais ou menos 1 para 1. Né? E aí, assim, eu vejo uma diferença, sim, cultural e de preparo, né? Que esses filhos, sim, eram responsáveis lá atrás pelos pais. Mas essa próxima geração, que seria a geração da minha mãe e da minha avó, né? Da minha bisavó era uma situação, da minha avó já era uma geração que eu escutava desde criança. Eu não vou cuidar de neto, né? Então, quando não há uma vinculação, é difícil a gente colocar a culpa e o peso na outra geração seguinte. E nós mesmos não queremos dar trabalho, né? Só que, infelizmente, vamos dar a média de dependência no final de vida de 4 anos. Eu acho que isso já aumentou já faz muito tempo. Nós vamos precisar de alguém para trocar nossa fralda por 4 anos. No mínimo, se a gente tiver saúde, a medicina está avançada, e eu não quero, mas não vai dar, o médico não vai matar você lá na UTI a hora que você tiver um AVC, entendeu? Vai voltar. Eu não vou escolher a hora não, cansei, não quero mais, não tem isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que existe sim um senso de responsabilidade. Eu converso sobre isso muito com a minha filha, falando, filha, você vai trocar a fralda da mamãe? Eu não. Falei, mas eu troquei tantas suas, por que você não pode trocar um pouco da minha? Só que nós temos que lembrar também que a infância, ela vem com uma programação de desligamento, de troca de fraldas. Vamos usar esse exemplo? O envelhecimento não. A gente não sabe se esse idoso vai precisar trocar a fralda dele por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos, ou sabe-se lá por quanto tempo. Então é difícil fechar um diagnóstico e um prognóstico para esse cuidado, para essa responsabilidade. E o cuidado integral, ele é muito doloroso para os filhos, né? Então eu acho que nossa geração, por conta de ser uma geração que já tem menos filhos, a gente precisa se programar com o financeiro, professor. Infelizmente, é o que eu faço aqui todos os dias. Eu costumo dizer que envelhecer custa caro. Então, nós temos que ter uma reserva e, assim, desafiador. Não vamos nem entrar em questões políticas, porque nós estamos vivendo há tantos anos com tanta dificuldade, que jeito que guarda dinheiro, né? Mas o que paga a conta no final, para não onerar para ninguém de uma forma geral, é o financeiro, porque eu consigo dividir o cuidado com uma equipe, que é o que eu faço aqui todos os dias. Então, para o filho, facilita bastante, né? Porque daí você pode ter, como no caso do teu trabalho, pessoas que são mais qualificadas e especializadas nisso, que fazem disso o seu nicho de trabalho. Isso, você não precisa terceirizar integral para uma empresa, né? Eu falei de contrato 24 horas, mas, por exemplo, ter alguém que fique meio período, né? Para que faça uma programação, para que você não tenha que sair da tua casa, porque é outra dor, né? Ter que ir para a casa de um filho, morar na casa de um filho, de repente com uma nora. Eu escuto muitas histórias dessas aqui, né? Ou com uma filha cuida mesmo. Que a mãe é sua, cuida que o pai é seu, né? E a gente não quer sair de casa, né? Eu amo viajar, mas eu amo voltar para minha casa mais do que eu amo viajar. Então são coisas que a gente precisa ter realmente uma programação. Carol, eu tenho um outro dado, eu até quero voltar depois nisso, né, de você especializar o cuidado com as pessoas da terceira idade. A gente tem hoje turismo para a pessoa da terceira idade, ambientes em que as pessoas da terceira idade se encontram, ficam juntas, se aproximam. Um dia eu estava conversando com um advogado, há muito tempo atrás, e ele falava sobre, por exemplo, o condomínio do idoso, né, que é um ambiente onde os idosos fiquem juntos, convivam juntos e tal. Eu falei, Gil, isso é legal, mas ao mesmo tempo perigoso, porque a gente tem que aprender a conviver com as pessoas da terceira idade, tem que ter um encontro entre as gerações, tem que aprender a integrar a pessoa da terceira idade
a vida da coletividade, a vida de todos nós. Isso é um fato, Carol. As pessoas, por mais que, claro, a gente curte, né, pessoas da nossa geração, falar das coisas da nossa geração, mas a gente tem que ter esse vínculo da pessoa da terceira idade com as demais idades. A gente chama isso de intergeracionalidade, né? É o contato que eu tive com os meus bisavós, com os meus avós, que eu acho extremamente importante. Agora, condomínio do idoso, e a gente falando disso de uma forma privada, minha mãe fala muito isso, eu quero ir para um lugar, eu quero ir para um lugar. Pode até ir para um lugar, mas é outra coisa que depende de muita grana. Hoje em dia a gente tem condomínios de luxo aí perto, na proximidade ali de São Paulo, já até visitei, em torno de R$25 mil por mês para morar num lugar desse. Né? Então não é para todo mundo. Mas eu não sei, eu ainda tenho minhas ressalvas, essa questão, parece que a gente está marginalizando, né? Por conta própria. Será que essa pessoa realmente curte estar ali? Tudo bem, se for tem países, na Europa já tem muito isso, né? As pessoas pagam aluguel, tem 10 idosos que pagam aluguel de R$2 mil. Se a gente juntar 10 idosos que pagam R$2 mil, são 20 mil. Com 20 mil eu alugo uma casa enorme, ainda pago serviços para dentro dela e a gente mora junto. Só que daí começa a ter discussão, sabe por causa de quê? De louça na pia. Você queria uma república, né? Parece adolescente, Isso. Você não lava a louça, eu lavo, já limpei esse chão 2 vezes e você não limpou. Isso, então assim, não sei se é funcional. A ideia dos condomínios é interessante, né? Porque cada um tem a sua casa, mas você tem que se desfazer daquele ambiente. Se você estiver de acordo com isso, estiver preparado emocionalmente para isso, porque não é fácil mudar de casa, eu acabei de me mudar. Né? Então é difícil você se encontrar naquele ambiente novamente e se sentir pertencido ali. E quanto mais velho a gente fica, sabe aquela história de que idoso fica teimoso? Ninguém fica teimoso, a gente já é teimoso a vida inteira, só vai piorar a situação. Né? Sabe aquela história do daqui para frente só para trás? Ninguém melhora, a gente só piora. Agora nessa qualidade de vida que a gente busca com a terceira idade, mesmo com pessoas da nossa idade mais, é claro, né? Eu tenho, por exemplo, no meu prédio, muitas pessoas da terceira idade. A gente até conversou um dia com isso, né? Quando eu vim para cá, eu moro aqui há mais de 25 anos, quando o prédio começou, inclusive, tinha um playground enorme, era muita criança, eu tinha crianças, a gente cruzava com os vizinhos, com crianças, com adolescentes. Era uma população que eu poderia até arriscar, eu acho que metade dela, ou mais da metade dela, era de gente de menor de 18, da população do meu prédio. Hoje eu calculo que a população menor de 18 do meu prédio não dá 1/3, e que são crianças mesmo, são poucos. O playground fica mais vazio. Quando tem alguém usando, a gente acha até engraçado. Olha lá, estão usando o playground e tal. Mas as pessoas de terceira idade aumentou muito. Vou contar um fato, eu queria que você comentasse isso. Eu tenho um vizinho, o seu Pietro, ele tem 92 anos, está comemorando 70 anos de casado, a esposa dele tem 90, e ele veio me convidar para o aniversário, a comemoração dos 70 anos de casamento dele. Lúcido, super, assim, íntegro, dono de si e tal. Pô, eu fico admirado, falo, caramba, nossa, que pessoa e tal. Mas eu sei que ele é uma exceção. Mas no prédio tem muita gente. E a gente vai conviver com essas pessoas o tempo todo. É necessário que o olhar nosso mude um pouco para esse mundo que está envelhecendo. Quanto mais pessoas de mais idade estiverem ao nosso redor, você calcula que a nossa forma de ver as coisas vai mudar? Há uma esperança dessa geração nova de perceber que ela está cada vez mais acompanhada de uma terceira idade? Olha, eu já escutei muita gente falar que não tem esperança, de que os idosos, que os jovens não conseguem fazer essa conexão. Mas aí eu vou dar uma notícia, vai ser obrigada a fazer. Não vai ter gente. Se você não conversar com o velho que está morando do seu lado, você não vai ter gente para conversar. Se uma hora você precisar de alguma coisa, vai ser o velho que vai estar ali, não vai ter outra pessoa. A pirâmide está se invertendo. Então, ou a gente aprende a conviver, ou esses jovens abram os olhos para trazer essa discussão. E isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque a gente não para pensar nisso. Ou a gente se conecta, ou nós vamos ficar sozinhos, porque eles vão estar em maioria. Os jovens vão ser a minoria. Então a gente precisa. O futuro é dos mais velhos. O futuro é dos mais velhos. O país está caminhando para sermos um país de velhos. Né? 92 anos, gente, fala a verdade. É brincadeira, né? Aí a gente fala assim, se for para chegar desse jeito eu também quero, pena que a gente não pode escolher.
O chegar dele é muito de atividade. Eu lembro que ele, há 5, 6 anos atrás, ainda todo dia pegava lá uma enxada, ele tinha um terreno aqui perto do prédio onde a gente mora, ele lá limpar, porque ele veio do campo, né? Ele veio da área rural. Ele veio morar para a cidade com aquela escolha de vamos ter uma vida um pouco menos agitada, com mais cuidado, os filhos vêm ver ele sempre. Eu percebo que ele tem sempre filhos e netos que vêm visitá-los e tal. Então, ele me parece que soube envelhecer bem. Não sei se ele pensou nisso, mas a vida que ele levou e que a esposa dele levou é uma vida do envelhecer bem. Né, Poxa, professor, relações. Vamos chamar ele para um podcast para a gente conversar. Nossa, eu adoraria o seu Pedro. Eu não sei se ele vai topar, mas ele é uma figura fantástica, emblemática. Contudo, também tem outros idosos no meu prédio, Carol, que não são muito assim, que é diferente, são mais dependentes, mais sozinhos, né? Aí quando você fala que o futuro é dos mais velhos, tudo bem, a gente vai ter mais velhos, mas os mais velhos também têm que se preparar para esse futuro, né? É o que eu falo, não adianta ser o idoso chato, né? Aquele idoso ranço que ninguém quer conversar, que já fecha a porta para todo mundo, que, né, a gente vai precisar aprender a envelhecer também. Então, a gente tem que ser um idoso legal, porque se for aquela mala sem alça, vai ficar sozinho, né? A gente tem que desenvolver habilidades de ser legal, porque se você for chato, meu amigo, você já vai ficar sozinho sem ter nenhum problema. Você imagina se alguém vai ajudar o idoso da casa da porta do lado, se você não der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para as pessoas, né? Então, a gente precisa desenvolver isso sim. Tem como fazer isso, Carol? Não ser um idoso ranzinza? E a gente, quando é ranzinza, vai piorar, né? Então, vamos olhar para nós mesmos. Isso é falta de espelho, professor. Me explica isso, Carol. Pôr a culpa no outro é muito fácil, falta de espelho. Vamos olhar para o que eu posso melhorar em mim, porque eles não me olham, porque ninguém vem. Mas e daí? O que será que eu estou fazendo para poder permanecer numa atividade e estar compartilhando também, né? De ambientes que deixam mais leve, né? Não adianta querer falar que, não, o idoso é chato. Não é. A gente é chato ao longo da vida. Agora, se você não for uma pessoa que tem onde se apegar, e assim, compartilhar das mesmas coisas, né? Vamos permanecer na vida aí estudando ao longo da vida, isso é um pilar do envelhecimento ativo, a questão da educação, a questão de estar conectado, não precisa ser rato de internet, mas também vamos abrir, vamos ter um pouquinho de paciência para não jogar o celular na parede só porque não abriu, porque o meu dedo, o touch não pega, né, porque tem muito disso, né. Então, não é fácil envelhecer, é difícil. Agora, essa coisa que você colocou é legal, é uma pergunta que me veio agora, que você está falando lá do celular. O mundo digital, Carol, ajuda ou atrapalha? Claro, tem o analógico, parte das pessoas com a terceira idade viviam num ambiente completamente distinto desse que a gente tem com tecnologia. Como é que o mundo digital está sendo encarado pelas pessoas da terceira idade e pelos jovens também, por aqueles que são mais novos na família? A gente tem um desafio muito grande com as crianças, né? Eu vejo aqui, Maria Júlia tem 12 anos, então eu falo para ela, eu ameaço todo dia que eu vou colocar aquele Family no celular dela e no tablet, mas quem disse que eu não sei fazer, meu Deus, olha aí eu também. Eu não sei fazer, eu fui tentar baixar outro dia. Você ameaça e não sabe cumprir, né? Você ameaça e não sabe cumprir. Ameaça e não sei cumprir. Então, assim, eu não sei baixar o negócio lá. A última vez que eu baixei, eu bloqueei todos os aplicativos, ela não conseguia acessar nada. Então, assim, é difícil. Agora, com as crianças está intenso demais. Mas com os idosos não tem muita paciência de aprender a lidar. Mas eu, sinceramente, acho necessário, é uma forma de acesso, é uma forma de manter uma conexão com a família, da gente mandar um bom dia, da gente desejar, né, um feliz aniversário. Eu acho que, com parcimônia, a gente consegue ter um canal de acesso. Temos grupos de família hoje, né, que eu passo informações da minha avó de consulta, de tudo que a gente faz ali no grupo de família, tem grupos de amigos. Então, eu acho que é interessante se a gente soubesse utilizar dessa ferramenta de uma forma que não crie uma dependência, né? E até mesmo de monitorar eles, Carol, de uma certa maneira poder socorrê-los quando eles precisam de uma maneira mais rápida. Sim, com certeza. A gente tem uma tecnologia aqui que a gente utiliza, que é um smartwatch, é um parceiro nosso, e nós criamos um produto melhor em casa para isso, né? Então, a gente faz coloca a pulseira, que é na verdade um smartwatch, ele vai mensurar situações de saúde e vai acionar via aplicativo os filhos e o nosso sistema aqui, para que as coisas, né, que ele seja avisado que aconteceu alguma coisa. Então assim, não quero usar o relógio, meu Deus, mas é só um relógio, né? Vai usar o relógio ou quer morar com o filho? Eu vou querer usar o relógio, até onde eu puder.
Filho não, prefiro o relógio. Deixa para a última hora, gente, pelo amor de Literalmente, Deus. no relógio deixa o filho para a última hora. Melhor usar Última hora, né? Os últimos 4 anos lá da dependência, eu quero ficar o máximo possível na minha casa. Se for possível nem ir, é melhor, né? Porque o cantinho da gente é o cantinho da gente. Ô, Carol, eu queria, antes de terminar a nossa conversa, te falar de uma coisa que você trabalha, você apoiou, você está por trás, tem muito a ver com você, com as suas ideias, que é o Café com a Morte. A gente queria que você explicasse o que é isso, porque quando a gente vai ver o título, né, para com isso, né? Eu não quero tomar um café com a morte, né? Se a morte me convidar para tomar um café, eu dispenso, né, a companhia. Mas quando você me explicou, eu achei muito legal, eu queria que as pessoas conhecessem. O que é o Café com a Morte, Carol? Então, o Café com a Morte ele é um projeto que começou na Inglaterra, lá no início dos cuidados paliativos, que era um espaço aberto, acolhedor, para que recebesse as pessoas para conversar sobre aspectos relacionados à morte de verdade. Porque o que acontece? Nós não temos abertura na sociedade para conversar sobre isso. Ontem eu estava lendo um carrossel na internet sobre perda da mãe, né? Perder pai e mãe é perder referência, por exemplo. Né? Quando eu perco o pai e a mãe, agora eu sou o próximo da lista. Agora quem tiver que contar, vai contar comigo. Eu não tenho mais para quem contar lá atrás. Né? Antes de mim não tem mais ninguém. Então é algo que pessoas sofrem por anos, esse desamparo. E esse desamparo, quando ele é sofrido sozinho, ele é muito pesado. O pesar vem de pesado, né? Então, quando a gente divide essas questões relacionadas à nossa dor, a nossa própria dor em relação a um diagnóstico de uma doença grave, incurável, por exemplo, né? Eu não tenho com quem conversar. As pessoas vêm para sua casa, querem conversar sobre outros assuntos, como se aquilo não existisse, na intenção de te poupar, de falar sobre outros assuntos. Mas é necessário abrir esse espaço de conversa, de confiança, para que eu possa dividir a minha dor, o que eu estou sentindo, porque o luto ele vem acompanhado de muitas fases. Né? Então eu tenho a fase da raiva, a fase do que eu não estou acreditando, que eu estou esperando aquela pessoa voltar, né? Então isso tudo quando é compartilhado, ele se torna mais leve, eu encontro os meus iguais de repente no compartilhamento de uma dor do outro que pode ser também a minha. Então o espaço do Café com a Morte é justamente isso, a gente poder trazer à tona aspectos voltados ao luto, à morte iminente e podemos conversar sobre isso abertamente, com segurança e acolhimento. Essa questão que você coloca me lembra muito uma amiga que eu tenho, que ela perdeu o pai. O pai era uma referência para ela. Quando você falou a palavra referência, eu lembrei disso. O pai era muito importante para ela. E ela ficou anos, literalmente de luto, mudou completamente. E tal. E é uma coisa que a gente tem que se preparar. Tanto quem tem alguém, né, por exemplo, na terceira idade, que você sabe que vai chegar uma hora que... Né, eu tenho amigos também que perderam pai e mãe e falavam, nossa, perdi meu pai, perdi minha mãe, se eles estivessem vivos teria feito a coisa diferente, eu teria falado com eles, teria conversado com eles, teria não sei o quê, se arrependeu de uma série de coisas que não fez. Né? Essa ideia da proximidade da morte que virá para todos nós, né? Enfim, essa é uma certeza que a gente tem, que a gente vai, né? Não sabe quando, mas vai. É algo que a gente deveria trabalhar não vou dizer com mais naturalidade, mas a gente deveria sempre ter claro na nossa vida de que o aproveitar ao máximo enquanto as pessoas estão aqui e saber trabalhar também a hora que elas vão partir, Carol. Exatamente. A morte ela é certa, né? Todos morreram. Jesus morreu, Buda morreu, todos os líderes religiosos morreram. Né? A doutora Ana Cláudia fala sempre isso. E o segredo para a gente lidar com isso é amar a pessoa o máximo possível. É estar presente, fornecer uma presença de verdade para essa pessoa, porque é isso que gera culpa no final. Sempre vai gerar, tá, professor? Sempre vai gerar, sempre a gente vai achar que poderia ter feito algo, né? Sempre a gente acha que poderia ter feito alguma coisa diferente, que aquele diagnóstico, aquele médico, né? Isso faz parte do processo de aceitação daquela partida. Agora, preparar-se para a morte do outro ou de nós mesmos, ela nunca vai ser possível, porque vai ser a primeira vez que você está perdendo a tua mãe, você não sabe o caminho que vai acontecer, né? Aquela pessoa, ela é única na sua vida, ela tem um papel, e aquele lugar na mesa, ele vai ficar faltando. Não tem outro jeito. E nós vamos ter que aprender a lidar com aquele furo, com aquela falta, com aquela ausência
né? E até o próprio cérebro da gente está treinado para isso. Tanto que quando a gente perde alguém muito importante, meu tio morreu tem 2 anos e meio, eu achei que fosse o pior luto da minha vida e acho que foi, né? E assim, eu sonhava muito com ele, eu escutava ele varrendo as calçadas. Isso é um processo do cérebro de entender que a pessoa ainda tem parcial ali, que você não perdeu totalmente, para que você não enlouqueça. Sabe aquela história de você saber onde está o móvel na tua casa, você acorda no escuro e você sabe onde está a mesa, onde está a cama, né? Você consegue, né, transitar por ali sem bater. É o mesmo sistema. Eu li um livro sobre isso, achei sensacional. Carol, eu queria te agradecer por essa conversa, mas antes da gente terminar, você é uma pessoa que eu queria muito ouvir isso, né? Se você pudesse falar para as pessoas que hoje estão aí, jovens, né, adultos, maduros, né, alguns já com mais de 60, mas, enfim, longe de serem aquele velho e tal, mas pessoas que vão chegar no momento em que vão precisar de outras pessoas, que vão chegar no momento em que já não vai dar para fazer tudo, né? Você que tem essa experiência de tantos anos, qual o recado que você daria? Se você fosse, olha, eu quero dar um recado para vocês que ainda estão na ativa e tal, que tem essas pessoas da terceira idade ao seu lado, que convivem com elas, ou mesmo as pessoas que estão na terceira idade, o que você falaria? Olha, eu acho que, olhando para a minha vida em relação a tudo isso e as pessoas que eu convivo, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. Então, se eu puder dar um recado, esteja aberto para o novo, né? O novo faz com que você tenha que descartar o velho. Avalie as mesas que você senta, né? Ambientes que você se sinta bem e trabalhe bem a resiliência, sabe? Porque por mais que a gente se sinta, sinta que não está integral, não está 100%, sempre vai dar para fazer alguma coisa. Então não entregar as baquetas, sabe? Para pegar aquilo ali e continuar na orquestra tocando, apesar das nossas dificuldades. Acho que é por aí. Carol, muito obrigado por essa conversa, obrigado por ter aceito o convite que eu te fiz, obrigado pelas coisas que você falou, foi uma honra ter conversado com você, sucesso no teu trabalho e que você continue fazendo bem e fazendo muito bem o que você sabe fazer, que é cuidar de pessoas que têm aí uma história de vida, que deixaram um legado enorme e que você tem sabido cuidar e deixar uma mensagem legal para que a gente aprenda a respeitar as pessoas da terceira idade. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor. Eu conversei com a Carol Camotti. A Carol é empresária há 13 anos, à frente do Grupo Bem-Estar. Ela é fisioterapeuta, especialista em gerontologia e cuidados paliativos. Ela foi uma facilitadora, a gente acabou conversando agora no final sobre o Café com a Morte. Fantástico, a gente tem que aprender a lidar com isso. Todos nós chegaremos lá e temos que aprender também os que já se foram e deixar um legado e a lembrança e o cuidado com isso. Até o nosso próximo encontro.